Fala galera, chegando para mais um vídeo aqui no canal Hora do Jogo, chegando para o Hora do Grêmio, aquela hora em que eu, gremista, como vocês já sabem, falo sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Dessa vez para falar sobre o jogo contra o Corinthians, jogo que encerrou aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Já antes de falar um pouquinho sobre o jogo, já lembrando para vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, compartilhar, comentar aqui para ajudar a gente a divulgar todo o conteúdo do canal, porque é muito importante para ajudar a gente a continuar levando esse trabalho aí para vocês. Falando sobre o jogo Grêmio e Corinthians, jogo que terminou empatado lá na Arena Corinthians em São Paulo por 2-2, foi um jogo em que ele foi muito direcionado pelo gol do Grêmio, o primeiro gol da partida. O Grêmio marca com o Rodrigo Eli, com o zagueiro de cabeça, logo com 1 minuto de jogo. Então isso condiciona muito a partida. O Renato ele espelha a escalação do Corinthians com 3 zagueiros. É uma escalação que nessa temporada a equipe do Grêmio não está muito acostumada, então o Grêmio sentiu bastante dificuldade com essa escalação, principalmente na primeira etapa. Teve uma dificuldade ali de entrosamento e esse gol muito no início também condicionou a partida de alguma forma. O Corinthians teve um domínio logo após esse gol, criou algumas situações, parou no goleiro Marquezinho, parou em alguns erros de finalizações até empatar o jogo num pênalti cobrado pelo Yuri Alberto, um pênalti totalmente escandaloso, num pênalti inexistente, um pênalti assim estapafúrdio e que mais uma vez o Grêmio é prejudicado contra o Corinthians dentro da Arena Corinthians. É uma situação que já ocorre há muito tempo em jogos contra o Corinthians, principalmente atuando lá em Itaquera. Então, novamente, a diretoria do Grêmio precisa se posicionar juntamente à CBF e cobrar para que medidas sejam tomadas. O Grêmio já foi prejudicado em algumas partidas. Foi beneficiado em outras porque a arbitragem brasileira é muito ruim? Foi. Mas nos jogos contra o Corinthians isso ocorre muitas vezes, então é, erros grotescos, então precisa haver uma cobrança nesse sentido. Teve um erro grotesco contra o Vasco da Gama, que inclusive é o próximo adversário lá na abertura do campeonato. Então a diretoria tem que fazer essas cobranças porque a arbitragem vem muito mal. O jogo seguiu e o Grêmio conseguiu melhorar aos poucos na partida, conseguiu é, passar a criar mais, a controlar um pouco mais o jogo, principalmente na segunda etapa. Conseguiu o segundo gol num belo lance do Vila Sante, fez 2-1, placar que levou até a reta final, quando sofreu o gol já no finzinho, numa falha do PP e num belíssimo lance do argentino Rodrigo Garro. A partida acabou terminando empatada em 2-2. Acho que foi um jogo em que o Corinthians teve os seus momentos de superioridade, o Grêmio também teve os seus momentos de superioridade. Acho que, no geral, o empate foi um resultado justo. Mas, novamente, esse erro grotesco de arbitragem, um pênalti totalmente inexistente que acabou prejudicando a equipe do Grêmio. E não vou dizer que tirou 2 pontos do Grêmio, mas foi um empate que condicionou também um pouco a partir da forma como o árbitro apitou o jogo, porque ele perdeu muito do controle da partida a partir daquele lance. Então a gente vem para falar da arbitragem novamente, e mais uma vez, o Grêmio também já foi beneficiado em alguns momentos pela arbitragem, mas são erros muito graves que acontecem várias vezes, rodada após rodada, e para todos os times. Todos os times em algum momento são beneficiados, em alguns momentos são prejudicados, e as equipes precisam, eu acredito que agora, se unir, porque está chegando num patamar de erro que tem sido muito grave e cada vez pior. Então, se não tomarem uma decisão de se unirem, de criar um modelo novo ou de fazer uma cobrança mais incisiva à CBF, a situação tende a piorar cada vez mais, porque os jogadores, os atletas, os treinadores também estão cada vez mais revoltados com esses erros de arbitragem. Falando sobre a classificação, o Grêmio, apesar de 2 jogos a menos contra Atlético Mineiro e Criciúma, lá por conta das enchentes, encerra o primeiro turno
com 15 pontos, ainda na zona do rebaixamento, em 17º lugar. Está a 2 pontos do Cuiabá, o Douradão, que é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. O próximo jogo será no domingo, 19 horas, contra o Vasco da Gama, abrindo o segundo turno. E o Grêmio mandará o jogo na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Um jogo que deve ter casa cheia, o Grêmio deve ter um apoio muito grande da torcida e precisa desesperadamente da vitória. Um alento, o Grêmio jogou bem contra o São Paulo no segundo tempo, o Grêmio teve alguns bons momentos na vitória diante do Vitória e fez um jogo interessante contra o Corinthians em vários momentos. Então, uma equipe que tem evoluído nas últimas partidas, tem encontrado um futebol um pouco melhor. Então, se manter esse nível de atuação e continuar evoluindo, tende a fazer um bom jogo diante do Vasco da Gama e quem sabe buscar os 3 pontos. Mas é isso aí, galera. Valeu e já lembre de se inscrever no canal e comenta aí se você gostou da atuação do Grêmio, se você achou também que foi pênalti naquele lance pro Corinthians. Valeu, até mais.